João capítulo 7. E eu gostaria de ler aqui com vocês o discurso de Jesus, a partir do versículo 14. É um texto extremamente conhecido e nós temos que tomar cuidado com textos extremamente conhecidos, porque geralmente nós acreditamos que eles já falam aquilo que nós conhecemos, e a Bíblia não é assim, ela se renova. O dono da palavra está aqui. Então, não intelectualize o conhecimento do texto, faça como se fosse a primeira vez. Eu só peço isso a você, ouça como se fosse a primeira vez. João capítulo 7, versículo 14, dessa versão, ao meio da revista corrigida, diz assim: porém, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Olha só, ele ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Esta mensagem não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele justiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio? Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma só obra, e todos vós vos admirais. Por isso Moisés mudou a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais o homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado procurei de todo o homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a regra da justiça. Então alguns de Jerusalém diziam: não é este o que procuraram matar? E ele está falando abertamente, nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Mas bem sabemos de onde este é. Mas quando vê o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis e sabeis de onde eu sou, e não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Porém, eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, matá-lo. Prenderam, perdão, mas ninguém lançou a mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creiam nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito. E agora vamos pular para o versículo 37, extremamente conhecido. Ele diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu interior. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foi dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Conhece esse texto, não? Extremamente conhecido. Eu quero enfatizar algumas coisas nessa noite. Eu quero enfatizar a nossa relação com o Espírito Santo de Deus. O que eu gostaria que ficasse em nossa mente aqui é o quanto o que eu faço depende do Espírito Santo e o quanto o que eu faço depende de mim mesmo. Já não está mais entre nós um amigo pessoal que eu tinha, de uma igreja bastante tradicional, calvinista. Nós tínhamos profundos debates a respeito da predestinação, ou seja, a respeito do fato de que você já tem destino traçado por Deus. A Bíblia fala no Salmo 139 que Deus escreveu todos os nossos dias no seu livro quando nenhum deles havia. Esse pastor que está na glória, né? E que coincidentemente ele era calvinista, e eu não sou calvinista, não sou nem Paulo, nem de Paulo, nem calvinista, nem arminiano, eu sou de Cristo.
Para mim o que interessa não é a teologia A, B, C ou D, mas o que a Bíblia fala. E ela é profunda em relação a isso. Você não prova nem A nem B. Se você cair nisso, você vai ficar louco. E eu perguntava para ele assim, legal, os seus dias todos foram escritos no livro da vida, quando nenhum deles havia. Ele sim, eu também acredito que está escrito na Bíblia. E no momento que você pecou, Deus escreveu isso também? Ele falou, não, aí eu decidi, foi eu que decidi. Eu falei assim, quer dizer então que você tem poder de fazer diferente do que Deus escreveu sobre você? Ele falou, sim. E aí eu perguntei para ele, então, como é que você escolhe? Como é que você passa em cima da vontade de Deus? Como é que você faz aquilo que Deus nos escreveu a seu respeito? E a resposta é muito simples. É porque existe uma responsabilidade nossa. É porque você e eu, a partir de certa idade, aqui tem algumas crianças neste lugar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, versículo 48, que aquele que sabia a vontade do seu Senhor e não a fez, será digno de mais ações, porque a quem muito é dado, muito é cobrado, a quem muito é pedido, muito é exigido. O que significa isso? Significa dizer que quando uma criança pequena, por não ter uma base profunda, ela recebeu pouco, ela vai ser pouco cobrada. Porém, quando nós, os marmanjos do cantão, que estamos aqui todos os domingos, ouvindo a palavra, sendo entretecidos pelo Espírito Santo, cantando, adorando a Deus, dizendo que para adorar foi que Ele nos fez, para o louvor da sua glória, como diz em Efésios capítulo 1, foi assim que Ele nos fez. Quando nós caímos, quando nós erramos, quando nós decidimos errar, somos nós que estamos errando. Somos nós que estamos nos afastando do Espírito Santo de Deus. Porque em Gálatas capítulo 5, versículo 16, deixa claro que toda vez que andarmos no Espírito, jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Toda vez que estamos com o Espírito Santo de Deus se movendo em nós, jamais andaremos no erro. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, abordam 15, olha só, 15 aspectos da obra da carne. E sabe, desses 15, 8 tem uma relação direta com o próximo. Significa dizer que existem 15 oportunidades de pecar com o próximo, com ira, dissensão, porfia, inveja, facção, e por aí vai. São 8. As demais oportunidades de pecar correspondem a 7 em 15. E eu acredito que disse para o Tonarim, está cheio de Cristo bebendo e enchendo a pança. Ou seja, as obras da carne estão diante de nós. E eu vou deixar claro uma coisa para vocês. Quando eu era pequeno, andava nessa cidade, eu sou daqui, né? Eu já moro há 29 anos fora de São Luís, numa cidade chamada Vitória, num estado chamado Espírito Santo. E por isso que eu decidi falar sobre o Espírito Santo aqui hoje, tá? Eu saí de lá e vim trazer o Espírito Santo para cá hoje, tá bom? Brincadeiras à parte, minhas crianças, eu quero deixar claro uma coisa. Quando eu estava aqui, eu vi uma vez o pastor Gesiel Gomes em pessoa pregando a respeito dos 3 inimigos da vida. E o nosso pastor aqui começou lendo Salmo 51, um dos salmos que eu tenho paixão. Eu gosto muito quando Davi fala: cria em mim, Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Eu gosto do Salmo 32, que é o par casado dele, que diz assim: enquanto eu calei, o meu pecado envelhecia. Eu disse: eu vou confessar o meu pecado, eu vou me colocar diante do Senhor. Olha só, hoje a gente fala em falha, a gente fala em deslize, a gente fala em tropeço. A gente não quer falar em pecado, porque pecado parece que virou coisa do passado. A gente não quer mais, porque isso fere princípios psicológicos. Sabe, eu acho legal isso, eu acho muito legal. Eu estou estudando assunto, eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem psicoterapeuta, nada disso. Mas eu vou estudar bastante. Mas olha só, entenda uma coisa: um judeu ateu chamado Sigmund Freud, que tinha complexo de Édipo, que tinha uma série de neuras, foi quem propôs o método científico para o estudo da mente. Meu pai dizia quando era garoto que o que começa errado termina errado. A Bíblia é o melhor manual de psicologia diária, porque ninguém conhece mais o homem do que o próprio Deus. Ninguém conhece.
O cientificismo por trás desse conhecimento você pode ter, e é legal. Eu vejo muitas coisas interessantes. Mas eu quero enfatizar um aspecto na cura. E eu creio na cura, eu sou pentecostal. O aspecto é que a cura passa necessariamente pela confissão. O que Sigmund Freud descobriu foi meramente que quando você abre a boca, quando você tem alguém semelhante para falar, e pode ser até aquela parede ali, se você abrir a boca, você vai jogar para fora o que há de lixo dentro de você. E para nós que somos da fé, vai haver espaço para que o Espírito Santo de Deus flua como um rio de água viva em seu interior. E quem falou isso não foi Freud, foi Jesus, um outro judeu. Ah, você não sabia que Freud era judeu? Você não sabia que ele era ateu? Você não sabia que ele tinha complexo de Édipo? Você não sabia que ele tinha traumas e medo dos sonhos dele? Que ele tinha problemas com a sexualidade dele? Não sabia que ele introduzia cocaína no hemisfério ocidental? Você não sabia disso? Pois é, mas foi. Com alucinógenos, ele colocava as pessoas para poderem fazer confissões. Mas a ciência que você estuda não ensina isso. Alguém pesquisa, você vai encontrar. E detalhe, você vai encontrar nos próprios diários dele. Por que eu falei isso? Porque na minha época de garoto, como eu falei no início dessa conversa, eu vi o pastor Gesiel Gomes dizendo que o homem Davi, e o homem Sérgio, e o homem mulher, sim, o gênero humano, feminino, ele tem 3 inimigos. Um inimigo pode ser comparável ao leão, Satanás. Davi venceu o leão. A Bíblia nem diz como é que ele fez isso. Só disse o seguinte: ele estava diante do rebanho dele, e como um bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, como está lá em João capítulo 10, ele não viu o tamanho do leão. É como um dia atribui-se essa frase a Einstein. Einstein supostamente um dia estava no Central Park nos Estados Unidos e viu 2 crianças brincando no gelo fino do lago que fica lá. E aí uma das crianças caiu no gelo, e o irmão um pouquinho maior puxou a criança para dentro. Se aconteceu nessa história, não sei, mas ela tem um peso de informação importante. Não tem isso que está dito aqui. Quando a criança conseguiu puxar o irmão, e se sabe como é difícil puxar uma pessoa contra a gravidade, contra a correnteza, contra o gelo. E aí, quando chegaram os adultos, corpo de bombeiros e tudo mais, e perguntaram para aquela criança como ela tinha conseguido tirar o seu próprio irmão lá de dentro, a resposta foi: eu não sei. E Einstein, que estava presente, dizem que foi ele, falou assim: é porque não tinha nenhum adulto dizendo que não era possível. Então, como dizia Immanuel Kant, o real prova o possível. Se aconteceu, é porque podia ter acontecido. Davi estava sozinho cuidando das suas ovelhas por detrás da malhada. Ele era o último dos seus irmãos, aquele que era esquálido, largado, jogado. Tanto é que quando teve a festa da profecia, quando Samuel esteve lá para ungir um rei, Jessé levou todos os irmãos bonitos para frente. O próprio Samuel achou que eram deles. O pai não chamou o mais novo. E a resposta que Deus disse naquele dia foi que Deus não vê como o homem vê, mas ele vê o coração. Davi é dito pelo próprio Deus: achei meu servo, homem segundo o meu coração. Davi fica lá tocando harpa para as ovelhas no meio do deserto. Inclusive, um dos irmãos fala assim: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Tu vieste que veio a batalha, te vieste parecer aqui. É assim, largado. Mas enquanto eles estão largados, sem palco, sem púlpito, sem fama, ele tange harpa, não tange dor. E um dia ele viu um leão se aproximando. E quando o leão chegou, ele não pensou 2 vezes: se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi. A gente cantava isso, né?
Davi foi lá para cima do leão, e a Bíblia não diz como, mas ele rasgou o leão. Davi venceu o leão é para Satanás. Em Tiago capítulo 5 diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo não é inimigo para nós, ele é um cachorro vira-lata, que se você bater o pé, ele sai correndo. Muitas vezes damos glória ao diabo. Quando você passa por dificuldade, isso só pode ser o diabo. Não é! O livro de Jó inteiro, 42 capítulos, Jó não menciona Satanás com honra. Olha que Deus recebe Satanás nem sala dele. Mas Jó sempre atribui as suas dificuldades a Deus. Sabe por quê? Porque se Deus não quiser, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Se você está em Deus, o diabo não pode se levantar contra você. Se você está sujeito a Deus, o diabo vai fugir de você. E foge. E você vai rasgar o leão com a boca aberta. Na boa. Se ele ficar por perto, ele vai ser rasgado. Mas o pastor Gisele, ele mencionava mais um segundo inimigo, que é o gigante. Eu estou mudando a ordem propositalmente. O gigante foi exatamente aquele que Davi, ao citar essa história, falou para o rei Saul que era grande homem. A Bíblia diz que do pescoço para cima, ninguém que avalia Saul em beleza, em força, em formosura, em estatura. Ele é um rei belíssimo. E detalhe, irmãos, escolhido por Deus. Saul não foi escolhido pelos homens. O ato de escolher o rei veio da parte dos homens, mas a escolha do rei foi feita por Deus. E aqui eu gostaria de falar algo que é muito sério. Mesmo alguém escolhido por Deus pode cair. Mesmo alguém ungido. Sabe, existe um ditado interessante que diz: enquanto maior, maior a queda, né? Eu, se pular daqui de cabeça, essa pequena estatura que eu acabei de descer, eu vou me estapelar. Há pessoas que tropeçam no meio-fio e morrem. Porque se você bater a cabeça do mau jeito, algo muito ruim vai acontecer. Nós somos frágeis, pequenos, concorda comigo? Mas, naquele momento, o rei escolhido por Deus estava com medo. Sabe por quê? Tinha sido rejeitado. Vinha um espírito demoníaco sobre ele. E toda vez que você não tem o Espírito Santo de Deus, isso é um risco enorme para quem já foi crente um dia, para quem já disse sim a Jesus. Quando você não tem o Espírito Santo de Deus, você tem uma chance enorme de ser palco da atuação de demônios e ainda ficar enganado, achando que está tudo certo. Se você perguntar para qualquer pessoa internada no manicômio, hoje ainda existe manicômio, sim. Ainda existe. Não são mais como era na época da Paulina Rodrigues aqui, mas são similares. Se você perguntar para qualquer pessoa que está numa casa de repouso, se ela está sã das ideias, sabe o que ela vai dizer? Estou. Sabe o que significa isso? Significa que em Jeremias capítulo 17, Deus não estava errado quando diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Muitas vezes você acha que está atirando contra o inimigo, mas está chutando contra o seu próprio povo, marcando o contra. Muitas vezes você acha que está na fé, na luz, mas não está. Existem mecanismos para você descobrir isso. E sabe qual é a melhor forma de você descobrir esses mecanismos? A última vez que eu vim aqui, eu peguei no culto de família, lembra disso? Quem estava aqui na aula casando? Aí vai falar uma coisa sobre o que é. Só por isso que eu estou pegando para as pessoas parecidas aqui. A melhor forma de você saber se você é cheio do Espírito Santo ou não é perguntar para alguém que convive com você, na família, no trabalho. As pessoas que veem sem máscara. Então, Davi disse: eu vou lutar contra o gigante. E Davi venceu o gigante com uma pequena pedra. Só. A humildade venceu a arrogância. A fraqueza venceu a força. O despreparo venceu o preparo. O pequeno venceu o grande.
O simples pastor venceu um guerreiro preparado, um herói do seu país. Sabe, aqui o pastor Gisel comparava o gigante ao mundo. O mundo não é incompetente. Se Davi não tivesse se mantido à distância de Golias, ele teria sido uma presa muito fácil. Concordam comigo, irmãos? Olha só, apenas a lança de Davi, apenas a lança de Golias, perdão, ela equivalia a uma lança de um tecelão. Ela pesava muitos quilos. Ela é enorme, precisava de um escudeiro para cuidar dela. Então, vencer o mundo não é fácil. É só você olhar, se você tiver coragem de fazer isso. Olhe o seu celular, ative as estatísticas do tempo que você passa na Netflix, no YouTube, nas redes sociais, no WhatsApp. Ative e veja se é fácil vencer o mundo. Eu sou da FTI. Eu conheço os algoritmos que estão por trás da IA, que prende a cada um de nós nas redes sociais e nesse entretenimento barato que rouba a nossa consciência. O mundo não é competente. A melhor forma de você vencer é estando longe dele. Sim, mas não seja um eremita, porque você precisa brilhar neste mundo. Jesus falou na oração sacerdotal: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então é possível e necessário que você esteja no mundo. Você não é agente secreto de Deus. Você não é eremita, você não tem que subir o seu pé da montanha e fugir e achar que isso é santificação, porque não é. Misture-se. Jesus se misturou, ele é chamado de glutão e beberrão. Ele foi em festas seculares. Inclusive tem uma coisa curiosa que eu quero falar aqui em cima de novo, tá? Tem muita gente por aí que fala assim: ah, mas eu bebo, eu encho a cara porque Jesus bebia. Eu vi assim, inclusive eu conversei recentemente com o meu irmão que está aqui presente. Jesus bebia. Eu falei assim: beleza, é só isso que você acredita em Jesus? Irmãos, se eu tivesse o autocontrole que Jesus tinha, eu podia encher a cara fácil. Eu não sou daqueles que ficam teologizando, pegando minúcias da Bíblia para tentar me auto-justificar. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. É pela fé, não é para argumentos, sofistas, fortaleza da mente. Você não se auto-justifica. E não adianta você buscar mestres segundo as suas próprias cobiças. Isso está na Bíblia também. Está cheio de gente hoje buscando o evangelho barato, simples, fácil. Eu tenho dado esse Brasil todo. E eu tenho visto muitos desigrejados. E o desigrejamento, ouça com atenção que eu vou falar agora, tem que ser sério, tá? O desigrejamento é uma marca da arrogância humana. Sabe por quê? Eu não vou naquela igreja porque tem esse defeito assim, assim, sabe? Quando você fala isso, sabe o que você está dizendo? Que você é melhor que todos nós. Eu já me decepcionei com a igreja demais. Mas em 44 anos de evangelho eu nunca me desviei, nunca saí da igreja. Às vezes que eu saí, mudei de uma igreja para outra, foi porque eu mudei de cidade ou uma circunstância autorizada por Deus aconteceu. Agora eu também tenho a mesma carne que é em você. Eu também me decepciono. Quando você sai, existe uma coisa hoje que é ensinada aqui nas faculdades. Ouçam isso, principalmente que têm filhos, adolescentes, ou são adolescentes ainda, ouçam o que eu vou falar aqui agora que segue, tá? Quase todos aqui viram na química básica como acontece uma ligação atômica. Você tem um átomo e tem um outro. Você pode ter uma ligação covalente em que os átomos compartilham os elétrons. Ou existe uma ligação em que o átomo perde o elétron e vai para o outro. Sabe o que acontece hoje no mundo? As pessoas dizem que você precisa ter liberdade. Ninguém quer que você tenha liberdade. Toda vez que alguém diz que você tem que ser livre para decidir, eles querem que você perca a influência de um átomo e passe para o outro. Alguém quer dominar você. Sempre. Sempre. O discurso marxista é muito bonito. Quem já leu o livro Capital tem mais de 1000 páginas, é maior que muitas bíblias por aí. É bonito de se ver, é muito conhecimento, mas quem conheceu a vida do judeu como Marx também é ateu. Aquele que dizia que a religião é o ópio da humanidade, vai saber que ele é um beberrão sustentado por Engels. Ou seja, é muito fácil teorizar sobre a vida dos outros,
quando você quer vagabundar. É muito fácil. É muito fácil você querer se libertar do que a Bíblia coloca como verdade, que não é minha. Irmão, sabe como eu estudo a Bíblia? Sabe como eu estudo a Bíblia? Olhando o que ela tem de mais rigoroso e aplicando a mim. E o que ela tem de mais palatável, mais suave e aplicando ao próximo. Quando você inverte isso, algo está muito errado. Quando você aponta para o outro, lembre-se que tem geralmente um dedo apontando para cima e 3 para você. É assim que funciona. Então, eu uso o rigor da Bíblia para mim. Como diz em 1 Coríntios 9, 27, assim esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para não vir a ser condenado naquilo que tem empregado. Quer dar uma ideia? Mas eu nem falei ainda sobre o Espírito Santo aqui, né? Eu estou falando sobre o seu papel. Quero mostrar que você tem escolhas. E uma delas é exatamente o que está nesse texto. O terceiro e último inimigo, segundo o pastor Gisel Gomes, é a nossa carne, que ele compara ao urso. Alguém de vocês já viu? Deve ser horrível, eu não gosto dessas coisas. Não tenho dificuldade de ver, mas não gosto de ver. Não fico me autoflagelando. Mas já viu cenas de ursos despedaçando pessoas? É horrível. É horrível. Só que detalhe, leão, se você entrar na água, ele não segue você. Se você subir numa árvore, ele não consegue subir a partir de certo ponto. O gigante, se você sair correndo e se esconder no local apertado, ele não entra, ele não tem como entrar lá. Mas o urso não tem essa história. O urso sobe árvores, o urso entra na água. Se você tem um local apertado, ele quebra e entra junto. Você não tem como fugir do urso. Não tem. O urso representa a sua carne. E ser despedaçado pelo urso é horrível. Ser despedaçado pela carne é horrível. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, o apóstolo Paulo fala ao seu discípulo Timóteo: foge das paixões da tua mocidade. Foge. Ah, mas isso não é para alguém de 50 e poucos anos, 56 anos como eu tenho, não é para isso, é para mim. Eu sou mais jovem. Não, a Bíblia é clara em dizer que ou você se torna como criança, ou não vai ver o reino dos céus. Então você é jovem. O meu conselho é o mesmo que Paulo deu a Timóteo: fuja das paixões da sua mocidade. Fuja da carne. Não brinque com ela não brinca em serviço. E quando ela está dentro de você, ela muitas vezes vai induzir você a pensar que você está certo. Não estamos. Não estamos. A melhor forma que você tem de saber se está certo ou não é fazer como a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo começa falando: eu passo a mostrar a vocês um caminho sobre modo excelente, o caminho do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Serei como o símbolo derretido. O símbolo faz barulho, é visto de longe, mas é oco por dentro. Não tem substância, não tem conteúdo. Essa é uma igreja sadia. Essa é uma igreja sadia. Aqui há muito conteúdo. Aqui há muita palavra. E Jesus falou em João capítulo 17, versículo 17, olhando a Deus: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso não é discurso de políticos, é a Bíblia. A verdade com V maiúsculo chama-se Jesus. Você vai conhecer Jesus e Ele vai libertar você. Então a melhor forma de você se safar a respeito da sua carne é exercitando a verdade. Inclusive esse texto de João, eu queria só fazer uma pequena palavrinha nele antes de voltar a João capítulo 7. João capítulo 8,
Jesus, ele começa a falar esse texto, irmãos, foi dito para os judeus que haviam crido em Jesus. E eu quero muito que você repita comigo aqui, porque eu gostaria que esse momento fosse didático na sua vida. Diga assim: eles creram. Eles creram. Isso, eles eram crentes, portanto. Então, os judeus haviam crido em Jesus. Jesus falou assim: primeiro ele disse aos judeus que haviam crido neles: se vós ouvirdes as minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então vamos lá, a segunda expressão que eu quero que você repita é: eles foram discipulados. Vamos lá, eles foram discipulados. Eles foram discipulados. O que torna uma pessoa discípula a partir do fato de ser crente é conhecer a palavra e ser ensinado nela. Discípulo é uma palavra que vem de disciplina, e disciplina não é tão simples, gente. Se você está aqui hoje, você tem que fazer provas algumas vezes na vida. Se você está com um corpo bom, é porque você deve ir para a academia, ou caminhar cedo, ou evitar certos tipos de alimento. Se você está cuidando do seu corpo, eu sei que há pessoas aqui que cuidam melhor do seu corpo do que eu cuido da minha alma. E eu até falo para essas pessoas o seguinte: se eu cuidasse bem da minha alma, como você cuida do seu corpo, eu estava com passe garantido para aquele lado. Mas pense bem, o corpo leva você muito bem até 7 palmos de profundidade. A alma e o espírito levam você para a eternidade. O que você prefere? Investir no aqui e agora ou no ali e ali? É possível fazer muitas coisas, tá? Investir no aqui e agora e no ali e ali. Investir na sua vida, na sua saúde, nas suas condições fisiológicas, mas também na sua alma, no seu espírito, na sua eternidade com Deus. E é necessário. Ou seja, um olho no pão e o outro na manteiga. As duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, o que torna um discípulo é o fato de ele ter sido antes crente e ter sido confrontado, ensinado e vivenciado a palavra. Mas Jesus continuou. Ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos de novo para a nossa didática aqui? Repita comigo: eles foram libertos. Eles foram libertos. Então, o terceiro passo é ser liberto. O que transforma um liberto, aliás, um discípulo é liberto, é o fato de conhecer a verdade. Sabe o que isso me diz, por enquanto? Que é possível você ser crente e não ser discípulo. É possível ser crente e discípulo, mas não ser liberto. Vamos adiante um pouquinho mais? Jesus falou assim, mas eles falaram assim: nós aqui, os bonzões de plantão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Mentira. Naquele tempo, eles estavam na 6ª ou 7ª escravidão imperial. Eles eram escravos do imperador César, Tibério César. Eles eram escravos do César. E é mentira dizer que eles eram filhos de Abraão e nunca tinham sido escravos de ninguém. Como? Eles foram escravos dos egípcios. No Egito, escravo fui. Cantava isso no garoto? No Egito, escravo fui. Eles foram escravos dos egípcios. Eles foram escravos dos assírios. Eles foram escravos dos babilônicos. Eles foram escravos dos médios, dos persas. Eles foram escravos dos gregos. Antes de ser escravos dos romanos. Eles estão na 7ª escravidão deles. Tem umas pessoas que são escravas, não entendem que são escravos. Aí Jesus fala que todo que comete pecado, não dá para não dizer essa palavra, tem que falar pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, eu gostaria de falar uma coisa aqui a mais. Em seguida, Jesus diz a eles: o escravo não fica sempre em casa, mas o filho fica. E ele completa de uma forma belíssima: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o quarto e último estágio é ser filho.
Você pode ser crente sem ser filho. Você pode ser discípulo sem ser filho. Você pode ser liberto sem ser filho. Mas se você for filho, você será liberto, discípulo e crente. Quem é filho aqui? Amém. Agora chegou a hora de mudar a festa. Diga assim: eu sou crente. Eu sou discípulo. Eu sou liberto. Eu sou filho. Glória a Deus. Olha a diferença. Você precisa entender o algoritmo da escadaria que leva à filiação plena por adoção. É isso. Mas eu vejo muitas pessoas em igreja hoje que estão precisando de libertação. Infelizmente, tá? Estamos acabando, irmãos. Agora sim, vamos voltar ao texto aqui. Vocês viram a volta e logo que eu dei? Mas não fique com raiva, não. Vou falar mais outros 40 minutos para terminar. Agora vai ser rápido, tá bom? Eu falei que eu tenho dificuldade com isso, não falei? Perdão. Vamos. Jesus fala no versículo 37, no último dia da grande festa, no último dia, o grande dia da festa, perdão, Jesus põe-se em pé e fala, né, se alguém tem sede, venha me beba. E fala que quem crê em você, quem é crente, como diz as Escrituras, rios de água viva jorraram no seu ventre. O próprio escritor aqui, que é João Evangelista, ele diz que ele estava servindo ao Espírito Santo. Eu acabei de dizer agora há pouco, citando Gálatas 5:16, que se nós andarmos no Espírito, nós não vamos satisfazer com o concupiscência da carne, não vamos flertar com o diabo, nem com o mundo. Até porque, em Gálatas 5:22, o texto diz que o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O apóstolo Paulo diz que quanto essas coisas não há lei, mas ele também diz, ainda em Gálatas capítulo 6, versículo 7, ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que o homem plantar vai colher. É inexorável. O versículo 8 fala: aquele que semeia da carne colhe corrupção, mas quem semeia do Espírito colhe vida eterna. Aleluia. Vida eterna. Então, eu quero confrontar você nesse momento. Com todo amor, tá, crianças? Com todo amor. Meu objetivo aqui não é mostrar o tal nisso até agora. Tanto é que eu vou descer de novo. Eu quero deixar claro que o meu nível não é superior de vocês. Eu choro também. Eu choro. Esses dias eu passei 4 dias em retiro espiritual aqui em São Luís. Eu não tive contato com a família nesse período. Eu orava e chorava. Eu lia livros de teologia, mas eu olhei para dentro de mim. Não é possível nós estarmos aqui, ouvindo a palavra, cantando, adorando a Deus, e não sermos transformados pelo poder da palavra. Toda vez que nós não andamos no Espírito, nós satisfazemos a concupiscência da carne. E o Espírito Santo é um selo em nós para o dia da redenção. Enquanto estamos selados nele, nós estamos livres para o dia da redenção. A qualquer momento Jesus volta, mas eu não quero colocar esse temor aqui no coração seu, não. Pelo contrário, eu quero que você veja o Espírito Santo como aliado, como alguém íntimo, como alguém que você possa olhar e dar um beijo na testa dele. Eu gosto de fazer isso, tá? Eu gosto de abraçar, gosto de beijar, gosto de ser abraçado, gosto de ser beijado também. Eu gosto de dizer que o Espírito Santo me abraça. Ele é um aliado nosso. Não é uma graça banal, não é isso. Não é trivial. O reino dos céus é tomado por esforço simples, não há tradução errada, não, é assim mesmo. É como aquela história do ladrão na cruz. Quando ele está ali morrendo, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Tem gente que fala que Jesus falou, em verdade te digo hoje, traz para o paraíso. Não faz sentido nenhum Jesus dizer um negócio desse. Não tem lógica, porque ele não é passado aquele dia. O hoje não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. E Jesus nunca usou essa expressão em todo o ministério dele.
O que Jesus deixou claro foi: em verdade te digo, hoje Deus está comigo no paraíso. Assim também, quando Jesus se referiu ao reino sendo tomado por esforço, tem gente que fala que os homens violentos não se aproximam do reino. Isso é impossível. Não é possível a violência ganhar o reino. Não é possível os violentos baterem no reino. O reino é intransponível. Não é reino de homens, é reino de Deus, verdadeiramente de Deus. O que Jesus deixou bem claro é que, se você não olhar com atenção o que está no Sermão da Montanha, em Mateus 5, eu acho lindo esse texto. Mateus 5 começa falando assim: e vendo Jesus as multidões, chamou para si os seus discípulos e disse: bem-aventurados. Você é multidão ou você é discípulo? Você tem intimidade com o mestre ou você está na multidão? Ele só chama para a multidão para bem-aventurança quem de fato é discípulo, quem se caminha ao processo de filiação. Então, o meu convite a você é: diga: Senhor, eu já ouvi tanto a palavra, eu já ouvi tanto, eu já estive em tantos cultos, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas de antes, eu continuo falando as mesmas palavras torpes, eu continuo olhando o meu amigo e dizendo coisas por trás dele que não deveria dizer, eu continuo falando mal das pessoas, eu continuo passando a perna nas pessoas, eu continuo sendo iracundo, eu continuo sendo uma pessoa complexa, eu continuo sendo sem freios. Tem muita gente por aí que diz assim: não, eu sou sincero, a Bíblia diz que tem que ser sincero, verdadeiro. Não, muitas vezes você está sendo mal educado. A minha proposta é: convide o Espírito Santo para fazer parte disso. Convide. Eu não estou contra nenhum conceito psicoterapêutico, não estou contra isso, mas nunca use isso sem colocar diante de Deus. Nunca use. Sabe, a terapia, ela funciona como o seu alimento. A Bíblia diz que você tem que receber todos os alimentos com ações de graças, porque tudo foi dado por Deus. Então, antes de comer, ore. Antes de tomar remédio, ore também. Antes de uma terapia, ore também. Você não pode valorizar mais o alimento do que o remédio. Não pode valorizar mais o remédio que a terapia. Não pode valorizar mais a terapia do que o próprio Deus que fez tudo isso. Toda vez que eu pego um avião, eu não tenho medo de voar. Eu sou engenheiro. Eu sei que o avião tem 600 mil parafusos. Basta um deles cair para que eu vou despencar lá de cima. Então eu sei que aquilo é frágil. Mas toda vez que eu uso o avião, eu agradeço a Deus, porque eu sei toda a tecnologia que está por trás dele. Toda a física que está ali sustentando aquela máquina. De mais de 50 toneladas. Então eu agradeço a Deus. Eu oro. E sabe o que é mais fácil? Então do meu lado, ora junto. Pode ser da minha família, não. Eu sou meio metido, tá, gente? Vai orar junto. Porque você tem que ser luz ao lado da pessoa, do nosso lado. Então, o meu convite a todos nessa noite é: convite o Espírito Santo para fazer parte disso, da terapia, do seu trabalho, ao acordar, ao levantar, ao dormir, em qualquer circunstância. Convide o Espírito Santo, Ele quer. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, para que você fique agora, por favor. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor da igreja diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, serei com ele e comigo. Isso é intimidade, é comunhão, é meter a mão no mesmo prato. O que o Senhor Jesus, o dono da igreja, quer é isso, é ter intimidade com você. Sabe, tantas vezes temos fugido da presença de Deus. Quando Caim fugiu da presença de Deus, Deus procurou por ele, disse: Caim, onde estás? Quando Adão, juntamente com Eva, fugiu da presença de Deus, Deus falou: Adão, onde estás? Cadê você? Deus sabia onde ele estava. Ele tinha endereço exato, estava vendo tudo. Mas Deus quer ouvir você dizendo: Pai, eis-me aqui. Eis-me aqui, olha para mim. Ele quer isso. Sabe, minha criança, pense nisso. O Salmo 133 ele fala: Senhor, eu não coloco a minha mente em coisas sofisticadas demais para mim.
De certo, eu fiz calar e sossegar minha alma, como criança desmamada para com a sua mãe, assim minha alma para contigo.